como essa parada agora veio para público de forma total, eu acredito até que dificilmente eu continue na Loud. Eu vou abrir o jogo de fato com vocês, que foi coisas que eu já queria ter feito antes, mas justamente para que a situação não se alarmasse, eu não tinha falado, entendeu? Então é o seguinte, antes da parada acontecer de fato, depois da parada acontecer de fato, nesse meio tempo, a única pessoa da Loud que eu falei foi o Gabi, tá ligado? Que é um cara que, porra, mano, eu converso assim quando acontece qualquer parada, porque é uma pessoa, pô, experiente que tá ali e tal, e, pô, eu tinha desabafado com ele e aberto o coração mesmo, tinha conversado com ele, enfim. E depois disso ninguém me procurou também pra falar comigo, e eu esperava que alguém me procurasse, da org mesmo. Ninguém veio trocar ideia, ninguém veio nem me dar esporro ou, pô, falar que entende, nada, tá ligado? O único contato que eu tive de conversar sobre a situação foi com vocês e é isso. Então vamos lá. Agora eu vou contar de ordem cronológica como é que essa parada se sucedeu e vou abrir totalmente o jogo, que pra mim é o mais irônico, né? Porque os 10% teoricamente que acharam que eu errei quando eu falei aquela situação, esses 10% defendiam que eu não deveria ter levado para a internet. E aí agora vocês vão descobrir o quanto eu não levei para a internet para chegar naquele momento que ou eu explicava para o meu público ou eu não abria mais live, porque eu não ia ter como, sabe, ficar ali só existindo na frente da câmera e não falando para vocês que estão aqui todo dia e conseguem perceber. Acabou o ano, a gente fez uma excelente Kings Cup, tava todo mundo junto, tudo acontecendo da melhor maneira possível. Eu acho que eu não vou precisar entrar no mérito do quanto que eu estava 100% comprado com o projeto. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Acabou o ano, teve a viagem de Réveillon, fomos pro Réveillon, até aí tudo certo, tudo na melhor forma possível. E quando chegou lá, mais ou menos no dia 2, assim, uma pessoa que trabalha na Loud, porque na Loud são várias pessoas que trabalham, né, entrou em contato comigo e falou, salve, Manel, e falou que era pra eu transmitir o jogo da seleção de lá e tal, que a gente ia pegar um sinal, e aí era pra eu, algumas horas antes, entrar já na call com eles pra gente ajustar delay, pra fazer a transmissão e tal. E ali, nessa conversa, quando a gente já ia começar a live, ele chegou pra mim e falou assim, cara, só tem uma coisa que a gente ainda não tinha passado pra você, você vai precisar fazer essa transmissão na live da Loud e na live do Coringa, e você não vai fazer na sua conta. E eu falei, cara, tipo, como assim, tá ligado? Porque tá geral viajando de Réveillon, eu tô viajando de Réveillon, os moleques estão viajando de Réveillon, e vocês pediram pra eu fazer a transmissão, e por mim tá tudo bem eu fazer a transmissão, mas eu imaginei que eu pudesse fazer na minha conta. E aí falaram que, pô, tinha sido definido desse jeito e tal, e aí eu externei pra eles que pra mim não fazia sentido, mas eu fui lá e fiz. E eu fiz aquela transmissão, mano, cagado, mano, de medo mesmo, de tipo assim, porra, eu tava com os moleques na minha casa, eu tenho o meu jeito de fazer a live, os moleques que estão comigo fazem live há menos de um ano, e tem o jeito deles de fazer a live, e eu sabia que a gente ia abrir uma live na conta do Coringa, e automaticamente, mano, porra, eu já falei 1 bilhão de vezes aqui, eu nunca me fiz em relação a isso. O Coringa pra mim é o melhor streamer do Brasil. Eu já falei várias vezes. E naturalmente o público dele, quando a gente abrisse a live, ia ficar, mano, cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? E eu, justamente por querer proteger os meus amigos, eu não queria que isso acontecesse, porque, mano, ia ser uma merda pros moleques chegarem lá com a gente fazendo uma live que não era nossa vontade de fazer na conta do Coringa e fazer na conta da Loud, mas foi a única coisa que, tipo assim, que a gente... Mano, eu tô numa empresa, sigo ordens e era pra eu fazer, entendeu? Então eu pedi pros moleques ficarem mais de canto e vocês conseguiram perceber isso, quem acompanha a comunidade conseguiu perceber isso, justamente que eu não queria que eles lidassem com esses comentários, porque o que eu pensei? Eu posso lidar com esses comentários, eu não sei se os moleques vão digerir legal.
Fiquei só eu e o Camargo fazendo live. Durante a live, o tempo todo eu demonstrei a preocupação de, mano, tá travando aqui? Pô, rapaziada, desculpa se não tiver 100%. Porra, a gente tá tentando fazer daqui da Casa de Búzios e tentar fazer a parada acontecer da melhor maneira possível. Pô, peço desculpa, deve ter sido até chato de assistir de tantas as vezes que eu pedi desculpa, justamente pela preocupação de entregar algo legal pra vocês. Beleza. Passou essa situação, a rapaziada tava lá em casa e tal, voltamos pra cá, tudo certo. No dia do jogo da seleção brasileira, que foi anteontem, foi ontem, à tarde? Acho que foi ontem à tarde. Quinta-feira. Enfim. Acordei, já tinha avisado nas minhas redes que eu ia transmitir o jogo, porque até então era o que estava subentendido. E o que eu imaginei? Mano, a rapaziada que mora em São Paulo e que tá lá vai fazer a transmissão. E eu, por não morar em São Paulo, por não estar lá, vou fazer a transmissão da minha casa. E, pô, simples, né? Eu imaginei que era o que estava óbvio. Ninguém me falou nada diferente disso. Nas conversas que a gente teve dentro da Loud, quando eu falo dentro da Loud, com as pessoas que trabalham comigo na Loud mais diretamente, era isso que estava meio que acordado. E aí, mais uma vez, no dia do jogo, faltando poucas horas pro jogo, pedem pra eu entrar em uma reunião, tá ligado? Isso na quinta-feira, o jogo era 6, 7 horas, a reunião 3 horas da tarde. Eu tô, mano, recapitulando passo a passo aqui pra não ter disse-me-disse. Isso aqui é uma parada que eu acho que vocês já conseguem perceber que eu já tava incomodado há muito tempo e que justamente, mesmo estando incomodado há muito tempo, eu nunca tinha falado na internet, né? Porque se criou uma parada de que, pô, na primeira situação o Renato foi levar pra internet e, pô, queimou a org que ele tá e sei lá o quê. E eu tô fazendo em ordem cronológica pra ficar tudo explicadinho, tudo bonitinho. Beleza. 3 horas eu entro na reunião, com o jogo sendo às 6, 7, eu já tendo avisado na minha comunidade do Instagram, já tendo avisado no Telegram, já tendo avisado no Twitter. E falam assim, Renato, o pessoal de conteúdo da Loud Sports Club decidiu que você não vai transmitir o jogo. Eu falei, cara, como assim? Eu tô em casa, eu vou fazer a live, eu tava indo abrir a live, a seleção vai jogar, como é que eu vou fazer outra coisa se não estar vendo o jogo da seleção de Kings League, que é um bagulho que eu cubro o tempo inteiro. E aí me passaram dizendo, mano, decisão da Loud Sports Club, toda a diretoria ali decidiu isso e é isso que vai ser. Aí eu falei assim, você pode me dizer quem tomou essa decisão? E o que me foi passado foi, posso. E eu falei, eu posso ligar para essa pessoa e pedir para essa pessoa entrar na reunião agora, que eu quero falar com ela, porque ela não veio nem falar comigo, entendeu? Ela colocou você para intermediar e você para vir falar comigo e você para escutar a minha chateação e é isso. Liguei para essa pessoa entrou na reunião, falei assim, cara, entendi que vocês não querem que eu transmita, mas não concordei. Toda a explicação que a pessoa que está intermediando aqui me fez não faz sentido nenhum. Não é o Jean, tá? Só porque eu já tô vendo quem será, não é o Jean. É uma pessoa que trabalha relacionada ao Loud Sports Club. Eu entendi, mas eu não concordei e eu queria ver de você. Queria que você falasse aqui, olhando no meu olho e tal, a gente aqui em reunião, diretamente, o motivo de eu não poder transmitir e de que forma eu estaria atrapalhando a Loud com isso. E aí me foi passado que... Mano, e eu vou falar... Por favor, não tirem de contexto. O Coringa não é a pessoa que eu tô tendo problema nessa situação toda. Ninguém da cabine são pessoas que eu tô tendo problema nessa situação toda. O meu problema é 0 com o Brabox, é 0 com o Gabi, é 0 com o Caiox e é 0 com o Coringa. Tudo bem? Eu tô falando aqui antes de começar a falar, para que daqui a pouco não saia pra internet que eu briguei com o Coringa, eu briguei com o Gabi, não tem nada a ver com isso. A gente tá na reunião e aí essa pessoa que eu pedi pra entrar na reunião, que é quem tomou a decisão de que eu não poderia transmitir, chega pra mim e fala, cara, o Coringa tá batendo todos os recordes e a gente não acha que é uma boa ideia dividir e a gente acha que poderia atrapalhar um pouco isso tudo que tá acontecendo. Eu virei na reunião e falei o seguinte, cara, o Coringa é um dos maiores streamers do mundo,
ele tem uma comunidade gigantesca, ele faz live há 6, 7 anos, não sei ao certo. Eu faço live há 2 anos, comecei agora, tenho a minha comunidade sim, mas que é muito menor, e eu não consigo acreditar que vocês estão achando que o fato de eu, por estar no Rio de Janeiro e morar no Rio, transmitir a parada ao mesmo tempo que ele seja um problema. E aí entramos num cenário de que, mas você poderia estar na cabine. E agora, mano, eu tô literalmente abrindo o jogo todo, que eu acabei de ver o dono da org que eu trabalho no Twitter, quando eu tava indo abrir a live com a camisa da Loud, que eu já estava com a camisa da Loud, e se alguém achar que é mentira, eu tenho provas dessa parada, porque de tarde eu tinha gravado o vídeo com o Giovanna pro TikTok, eu tava com essa camisa. E aí, por isso que eu decidi até falar todas as coisas, porque eu acho que não tem mais clima mesmo e a história ainda vai piorar. Ele falou pra mim que a Loud tinha interesse que eu tivesse na cabine, como sempre foi. E eu falei, eu também tenho interesse em estar na cabine, como eu sempre tive esse interesse. Só que eu sempre me desdobrei financeiramente para custear minhas coisas em relação a quando a gente estava na Kings League. No primeiro split da Kings League, como eu prezo também pela minha live, foram mais de 30 mil reais de investimento em estadia, onde a Loud cobriu 1/3, que foi o que ficou definido, e eu cobri o restante. Nesse segundo split, foram exatamente 32 mil reais que eu gastei 100% do meu bolso e que já era uma indignação minha, que eu já tinha externado para a Loud, que eu sentia que eu estava pagando para fazer o meu trabalho. E tudo bem. Quando ele falou que queria que eu estivesse na cabine, eu cheguei e falei com todas as palavras do mundo em reunião, e eu falo diante de Deus, cai um raio na minha cabeça se eu estiver mentindo. Eu quero estar na cabine com todo mundo. Eu só peço que vocês custeiem isso, porque eu não quero continuar custeando tudo isso que está acontecendo. E a palavra que ele teve para trazer para mim foi: a gente tem 4 mil reais de orçamento para você durante a Nations, de passagem, ida, volta, estadia, e aí você precisa decidir qual momento você vai querer usar isso, porque com esse dinheiro eu só conseguiria ir para um jogo, eu não conseguiria ir para todos os jogos. Então o que eu pensei? Se eu for para um jogo só, eu vou para a final, eu não vou para os outros jogos. Não faz sentido eu escolher dentro da competição ir para o jogo Brasil e Catar, e se o Brasil tá na final, eu tá em casa sem poder transmitir. Então ponto, eu não tinha entrado mais no mérito e eu nunca tinha exposto nada disso na internet até chegar nesse momento. Eu cheguei e falei assim, cara, tudo bem, você prefere que eu esteja na cabine, só que vocês não estão disponibilizando a verba para que eu esteja sempre na cabine e eu não quero estar custeando isso do meu bolso como eu já fiz em outros momentos. Por isso que eu estou em casa e por isso que eu queria transmitir de casa. A Loud não me proibiu de ir para a cabine, que eu vi pessoas falando, mas ao mesmo tempo a Loud me garantiu 4 mil reais para estar na Nations e evidentemente eu não conseguiria com 4 mil reais estar na cabine em todos os jogos, então eu tinha escolhido ir em algum jogo que o Brasil estivesse mais para frente na competição. Beleza. Quando rolou essa situação, a resposta que eu tive foi: e isso eu volto a dizer, não tem absolutamente nada a ver com o Coringa. O Coringa provavelmente nem sabia dessa situação e isso é o que eu acredito, tá? Se você tá falando isso, Renato, abre o precedente para outras pessoas da org fazerem a mesma coisa. Ou seja, se eu tô falando isso, que eu gostaria que custeassem a minha ida para lá, tá ligado? Outras pessoas da cabine que moram em São Paulo poderiam não querer ir pra cabine pela mesma situação. Beleza? Aí eu falei, cara, não acredito que você tá falando essa parada. E, mano, porra, pra mim é lamentável isso que tá acontecendo. E, pô, você tá se posicionando dessa forma, pra mim só mostra que vocês contam de fato comigo pra fazer a parte que outras pessoas não estariam fazendo. E no momento que eu tenho que fazer uma coisa que é o meu trabalho também, que são as lives, vocês não contam comigo. E beleza. Saí da reunião chateado. Na reunião, antes de sair da reunião, eu virei pra ele e falei assim: eu vou falar isso pro meu público, porque eu avisei que eu iria fazer a live transmitindo,
você está pedindo para eu não fazer a live transmitindo. E aí ele falou assim, cara, isso vai gerar um desconforto. E de fato, ia gerar um desconforto. Só que eu fui muito claro para ele e eu falei, eu não posso ficar mentindo pro meu público e eu não vou falar para eles uma coisa que não é verdade em relação a eu não quero transmitir, ou a eu preferi assistir o vídeo do Banheiristas, que eu assisti enquanto a seleção estava jogando, ou a qualquer coisa do tipo. Fui muito transparente. Muito. E ele falou assim, tá, tudo bem, então se é isso que você quer fazer, sinta-se à vontade, beleza? Sinta-se à vontade, foi isso que ele falou. Acabou a reunião, abri a live depois, falei exatamente tudo que eu falei na reunião que eu ia fazer, tudo. Eu fui extremamente transparente na reunião, e as duas pessoas que estavam na reunião sabem disso, sabem. E eu cheguei aqui e fiz, depois ninguém veio falar comigo, ninguém conversou comigo, nem nada. Hoje, à tarde, estava eu e minha namorada em casa, e uma pessoa da Loud me chamou para uma reunião, beleza? Renato, vamos fazer uma reunião? Falei, agora, entra na reunião agora. Entrei na reunião, fui falar com essa pessoa. Renato, a gente quer saber como você está dentro da Loud, qual a sua sensação, se você quer ficar, se você quer sair, se você está satisfeito, se você não está, e a gente quer que você seja sincero abrindo o jogo em relação a isso. Eu virei e falei, cara, eu vou ser 100% transparente. Eu quero ficar. Quando eu entrei na Loud, eu tive uma reunião, eu lembro até hoje, com duas pessoas que trabalhavam na Loud, que eram excelentes, que hoje não estão mais na Loud. E eu falei que tinha muito essa parada de vestir a camisa, de, fazer parte, de me engajar junto, de torcer, e de todas as coisas relacionadas. E que eu queria continuar na Loud hoje à tarde. E que eu queria continuar na Loud, que eu amo estar na Loud, que eu amo muitos dos funcionários que trabalham na Loud, e que eu tenho certeza que isso é uma situação recíproca, que é meu maior, o que mais me deixa tranquilo em relação à minha confiança e a minha consciência, é que se eu chegar para uma pessoa que trabalha na Loud hoje, para qualquer funcionário, do porteiro, a moça que ajuda na parte de alimentação, ao pessoal que prepara o set, todo mundo vai falar que eu sempre tratei as pessoas da melhor maneira possível. Isso é o que me deixa mais tranquilo. Eu tenho certeza que eu saindo da Loud, todas essas pessoas vão falar do quanto eu sempre fui respeitoso e sempre, virei amigo dessas pessoas. E aí falei, mano, hoje à tarde, que eu queria continuar na Loud, mas que, em relação à satisfação, eu estava extremamente insatisfeito, que eu estava me sentindo escanteado, que eu estava me sentindo, tipo assim, que eu estava ali para fazer o meu trampo e, muito do que a Loud acreditava que era para eu fazer, mas que para outras coisas não, e que tinha muita coisa errada acontecendo. E uma coisa que eu deixei claro, tá ligado? Que eu, falei de forma contundente foi... eu queria sentir pelo menos alguma preocupação de fato com a situação que estava rolando. Porque nesse meio tempo, coisa que eu também não tinha falado, pessoas que eu não esperava vieram falar comigo, pessoas que estão na Kings League em outros times vieram falar comigo. E, mano, eu não dei prosseguimento pra nada, não conversei nada com ninguém, não falei nada com ninguém, tudo por conta da Loud, tá ligado? Por querer ficar na Loud, por amar de fato a parada, e ninguém da Loud veio falar comigo. Ninguém nesse tempo todo. E aí essa pessoa que estava em reunião comigo falou assim, cara, então, obrigado por passar esse feedback, queria falar pra você que, em relação ao pessoal aqui da Loud Sports Club, todo mundo falou que o teu trabalho foi feito de forma excelente, que não acham que vai ser fácil encontrar uma pessoa que faz o que tu faz, assim, com esforço, com empenho que tu faz, e que, eles contam com você e tal, e aí eu vou ver se acho melhor fazer uma reunião com outras pessoas juntas. E eu falei, mano, gostaria que acontecesse, que eu gostaria que a gente pudesse ter essa conversa com outras pessoas da org de fato participando da conversa, até para que eu conseguisse ouvir e ser ouvido, se tivesse um feedback negativo sobre mim, que fosse passado para mim, e que a gente tivesse essa conversa e tivesse esse bate-papo.
Enfim. Beleza. Rapaziada, essa reunião aconteceu 7h29 da noite. 7h29 da noite. Me foi passado por uma pessoa da Loud em reunião, 7h29 da noite, que a Loud, pô, via a minha importância, que a Loud contava comigo, que a Loud queria saber o quanto que eu ainda estava engajado na parada, se eu queria continuar ou não, se eu estava satisfeito ou não. E depois de eu responder isso, eu fiquei 32 minutos em reunião, ou seja, começou 7h29, terminou 8h01. Eu desligo a reunião, eu começo a comemorar vendo que teve um gol do Tota, que foi um cara que eu me envolvi muito como com todos os jogadores por estar no projeto com a gente. Vou feliz da vida mostrar pra Giovana, volto pra cá, entro no chat da nossa live, tá ligado? Entro aqui no chat da live. Aí alguém já fala assim, acho que não vai ter live hoje. Tem gente que fica falando no chat quando a live não tá rolando, tá? Só pra deixar claro. Acho que não vai ter live hoje porque o clima não tá legal no Twitter. Não entendi o que era, não entendi o que estava acontecendo e entrei no Twitter. E aí quando eu entrei no Twitter, eu vi o Jean, que é o dono da org que eu faço parte, que é uma pessoa que eu sempre tive uma relação próxima, tá ligado? Falando que, enfim, coisas sobre estar 100% engajados no projeto, sobre... tá até aqui, né? Eu defendo que a gente está 100% comprado no projeto e não acha que é maior que o projeto. Então, mano, no momento que eu li isso, tipo assim, eu não sei como é que vão ser as coisas, até com base contratual, mas pra mim não faz mais sentido ficar na Loud, e acredito que pra eles também não faz mais sentido que eu fique na Loud. E basicamente é isso, tá ligado? A parte que não entendeu quando eu me posicionei na internet, mesmo sabendo que eu me posicionei depois de avisar, olhando olho no olho, falando diretamente com a Loud em reunião que eu iria falar, achou ruim por eu ter levado pra internet. Hoje, sem ninguém falar comigo, depois de uma reunião com a Loud, que me passou uma visão completamente diferente, eu saio de um momento que eu tava feliz comemorando o gol do Tota, eu chego aqui no meu quarto pra abrir a live e eu vejo o dono da org falando esse tipo de coisa e vários outros comentários. Foram mais de 20 comentários, alguns ele apagou, outros não. Enfim. Acho que não tem muito o que fazer. Mano, pra torcida da Loud, que, mano, me abraçou desde o início, mano. Desde o início mesmo, de antes de eu estar na Loud, o pessoal fazia a maior questão, mano. Só dizer que, mano, eu sou Loud mesmo. Apesar dessa parada, porque eu concordo de fato com o que o Jean falou sobre ninguém ser maior que a Loud. Pra mim, quando ele fala isso, eu não sou, ele também não é, entendeu? Então, não é por conta desse problema que eu vou deixar de torcer pra Loud e de querer ver a Loud bem e de valorizar os amigos que eu tenho na Loud e tal, e todo mundo. E é isso. Fechou? Tamo junto, rapaziada.